tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Está começando mais um programa do Departamento de Cavalheiros da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede internacional está situada em Porto Alegre, na Avenida Farrapos, número 312. Temos como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira. E na superintendência deste departamento temos o nosso pastor Wilson Resplande. E na diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto Santos. E eu sou vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro. Sirvo ao Senhor ali na cidade de Viamão, aonde a nossa igreja sede está ali situada na Avenida Liberdade, número 884. Temos ali como pastor de área, pastor Antônio Cristiano Brizola. Aleluias! E temos como supervisor do entorno leste o nosso presbítero, o nosso irmão que aqui me acompanha nesta manhã, Antônio Santos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com grande alegria nós estamos nesta manhã na presença de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos iniciar essa programação nesse terceiro dia do mês de janeiro de 2023, agora quando são 7h06, nós vamos estar iniciando com uma oração, falando com Deus, para que Deus venha agir mais uma vez em nossas vidas, aqueles que estão se deslocando para os seus trabalhos, aqueles que estão acordando neste momento. Então vamos orar a Deus, presbítero Antônio. Glória a Deus. Oramos então em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. É mais uma manhã, Senhor, que estamos Aleluia. na tua presença, Senhor, colocamos nas tuas mãos. Ah, Senhor Deus, Jesus, os Pai trabalhadores, Todo-Poderoso. as famílias, os lares, abençoa em nome de Aleluia. Jesus, Nós chegamos Senhor, diante derrama da sua tua grande presença. graça, do seu grande poder, ó Espírito Santo. Deus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Nós de te Deus, louvamos. muito obrigado, Senhor, por esta Nós te oportunidade, glorificamos, por ó este Pai. dia, que o Senhor possa entrar Nós clamamos neste a ti, lar, Senhor. Senhor. Visita esta família, visita esta pessoa que Deus, está em hospitalizada, nome do seu esta Filho, pessoa que está ali Jesus no Cristo, presídio. opera um milagre. Deus, nós acreditamos Opera no Senhor, maravilhas. na sua presença. Te glorificamos e te exaltamos desde já, Nós no dependemos nome de de ti, Jesus. ó Pai. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Glórias e glórias a Deus. Aleluias. Viemos de um momento de festividade. Aleluias. Dia 31, na virada do ano. Entramos o ano dentro da igreja, terminamos o ano dentro da igreja e iniciamos o ano dentro da igreja. Glória a Deus. Tivemos um culto maravilhoso que já é de praxe ali na nossa área, Viamão. Começou 21 horas aquele culto, aleluia, sendo servida a ceia do Senhor ali em torno de meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite. Então era meia-noite e nós estávamos, aleluia, participando da ceia do Senhor. Que coisa maravilhosa aquele ambiente, algo tremendo, aleluias. Passou-se o domingo e ontem tivemos novamente a ceia, repetiu-se novamente, aleluias,
porque a nossa ceia é a primeira segunda de cada mês. Então, e nunca é demais, né? E que coisa boa, tudo se renovou e foi algo tremendo. Claro que o tempo daí já era mais curto, mas estava maravilhoso, tudo era maravilhoso, os louvores, a palavra que o nosso pastor nos trouxe, aleluia, da parte do Senhor, e depois participamos da ceia. E aqui estamos nós. Talvez o presbítero dormiu tão pouco, porque era passada a meia-noite, nós ainda estávamos acertando alguma coisa, que fazia dias que a gente não conversava, não falávamos. E aí ele me ligou, era passada a meia-noite. Então, certamente, dormiu umas 3 horas, talvez. E 5 horas da manhã já estávamos em pé. Eu em casa, já 5 horas meu relógio estava despertando. E aqui estamos nós, graças a Deus. Glória a Deus. E sabemos que temos um ano pela frente, mas o certo é que o Senhor vai estar conosco. Esse não falha. Pode haver muitas promessas feitas para esse ano, muitas promessas de homens, mas Deus, aquilo que Ele prometeu, isso nós sabemos que Ele vai cumprir. Então, por isso, nós podemos descansar. Glória. Podemos ficar descansados. Claro que não atirado, não largado. Descansado, mas na presença do Senhor. Aleluias. Aleluia. Na presença do Senhor, ali, em sintonia com Ele, em unidade com Ele, em obediência, junto com Ele. Aleluias. E por isso estamos aqui nesta manhã. Sabemos que Deus vai falar conosco nesta manhã. Não sei de que forma, mas Deus fala. E que Deus já esteja falando nessa pequena oração que tivemos. Eu senti que Deus já começou a trabalhar na vida de muitos. Muitos foram alcançados, com certeza, porque nós estamos aqui em nome do Senhor. Glória Aleluias. a Deus, qual bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né, irmãos? Então, a gente vê que os irmãos passaram ali, juntos, unidos na presença de Deus, e se fortalecendo, se preparando, irmão Celso, né, para 2023, né, vai ser esse ano que nós entramos, eu creio que vai ser tremendo na presença de Deus, né, como foi o Senhor, nos livrou de tantas coisas, nos abençoou e nos cuidou, né, irmãos? E assim vai ser a mesma coisa também este ano. Eu creio que este ano Deus irá abençoar grandemente, como diz o irmão Celso, né, não abaixar a guarda, ficar sempre em oração, ficar sempre na presença de Deus, irmão, e cada vez amando um outro, unidos, e assim nós vamos vencer com certeza, né, irmão Celso? Aleluias. E graças a Deus já iniciamos esse mês o primeiro mês do ano, né, já com uma campanha, o Janeiro Profético. Então, que coisa tremenda, graças a Deus, que já vamos entrar baseado. Cada semana vai ter um tema. Aleluia, eu estou sem aqui o cronograma, mas já apreciei, já dei uma olhada. Aleluias, e é algo tremendo, que coisa boa. Glória. Isso aí faz com que o povo não fique dormente. O povo se exercite. Aleluia. O povo de Deus fique na presença de Deus, fique vivo, aleluia, se alimentando dessa fonte que é a palavra de Deus. Aleluia, e sei que Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Ainda que muitos pensam tantas coisas, rumores e rumores, mas nós estamos firmados na rocha. Nós sabemos que aquele que está firmado, aquele que edifica sua casa, aleluia, sobre a rocha, é inabalável. Pode vir os vendavais, pode vir rumores, pode vir a tempestade, mas ele permanece. Aleluias. Aleluia. E por isso nós estamos firmados nesta rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. É tremendo, irmão Celso, e lembramos também que o próprio Jesus, ele chama os seus discípulos, né? E dando aquela autoridade, dando poder, dando, né, para a gente pisar sobre serpentes e escorpiões. Aleluias. Então, irmão, esse Deus é o mesmo, este Deus vai estar ao nosso lado, com Glória a certeza. Deus. Talvez nosso irmão possa também estar aí no seu lar, né? Mas eu quero que você tenha essa certeza, que você tenha esta fé,
que este ano, aleluia, o que você talvez não conseguiu lá, vai conseguir agora neste ano. Eu creio nas promessas de Deus e sei que Deus, ele faz coisas grandes. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós queremos fazer menção numa palavra, aleluias, meditar com os irmãos. Agora são 7h14. Aleluias. Nós estávamos prontos para iniciar uma campanha também lá na nossa área. Aleluia. Mas como o Ministério lançou essa campanha, então nós ficamos em obediência, né? Ficamos na campanha que atinge todo o Ministério Restauração. Glória a Deus. Não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas todo o Ministério. E que coisa boa que nós avançamos em unidade, né? Aleluia. E quando nós estamos unidos, aleluias, nós ficamos mais fortalecidos. Aleluia, são as estratégias, né, irmão Estratégias. Celso? Glória a Deus. Fortalecidos. Eu vejo que vai ser vitórias. Aleluia. Vitórias. Alguém pode dizer, mas aonde vitórias? Mas nós estamos em pé, graças a Deus. Aleluia. Estamos firmes. Passou a Covid, passou tantos momentos difíceis, mas a igreja, aleluias, permaneceu firme, em pé, cada vez mais firme. Aleluia. Cada vez mais firme. Louvado É como seja árvore Deus. plantada junto aos ribeiros de águas. Jesus. Aleluias. Louvado Que dá seja fruto ao Deus. seu tempo, cujas folhas estão sempre verdes. A vida, aleluias, e vida com abundância. Aleluias. Deus. Bendito Glorificado Deus. seja o nome E é santo bom, né, do irmão Senhor. Celso, que a gente vê as estratégias, porque o povo tem que ter uma estratégia. Tem que ter. Há muitos lugares que não existe estratégia. Então eles ficam desapercebidos. E quando a gente fica desapercebido, o inimigo vem, né, irmão Celso? Exato. Mas quando tem as estratégias, é porque Deus está ali na frente. Por que Glória a Deus. o povo de Deus, em muitos momentos na palavra, é citado como soldados, como exército, como general de guerra? Então, esse nosso general de guerra, o nosso Deus é um grande estrategista. Ele sempre nos dá estratégias para vencermos, porque nós temos um inimigo feroz, terrível, Glória que a também Deus. é estrategista. Aleluia. Aleluias. Só que essa guerra, ela não é contra a carne e contra o sangue. Ela não é com armas, aleluias, materiais. Glória a Deus. São com armas espirituais. E é dessa forma, é nessas campanhas que Deus nos mune de forças. É aí que Ele nos dá estratégias para vencer. Louvado E é no seja joelho, Deus. é na oração, é na obediência, é em palavras. E nós guardamos ela no nosso coração e praticamos, e assim nós vencemos. Vencemos as Aleluia, lutas, Jesus. vencemos as batalhas. E é dessa forma, essa é uma estratégia, Glória a aleluia, Deus. de manter o povo unido, em alerta, aleluias. Glorificado seja o nome santo do Coisa Senhor. tremenda, aleluia. Vamos fazer menção numa palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no versículo 4, e no capítulo 4 e no versículo 3. Aleluia. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Mas antes, é necessário que se faça uma colocação antes de nós lermos essa palavra aqui. Aleluia. Aleluias. Paulo escreve a esse povo de Tessalônica, aleluias, uma das principais cidades da Grécia, aleluias. Ele escreve porque ele viajou 2 vezes para aquele lugar, aleluias. E numa das viagens dele, na segunda viagem, ali ele funda uma igreja, aleluias. Mas ele recebe uma grande resistência por parte de uma comunidade judaica que ali se estabelecia. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Ali ele recebe uma grande perseguição, uma contradição, uma perseguição. E ele tem que abandonar aquele lugar e ele vai para Bereia. Lá ele funda outra igreja. Aleluias. Também fica por pouco tempo. E sai dali e vai para Atenas. Aleluia. Aleluias. Lá em Atenas ele encontra Timóteo. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E ele resolve mandar Timóteo. Isso certamente passou-se algum tempo, algum período. E ele envia Timóteo a Tessalônica.
Que coisa tremenda, o coração dele estava lá. Aleluia. O coração dele, ele lembrava certamente daqueles discípulos, daqueles crentes que lá ele tinha deixado e que de bom grado certamente tinham recebido a palavra. Glória Aleluias. E Timóteo vai. E aí eles se encontram depois já em Corinto. Aleluias. E Timóteo vai e relata algumas coisas para ele. Eu vejo certamente Timóteo dizendo, olha, eles estão firmes, eles estão lutando, eles estão padecendo, mas estão firmes. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Que boa notícia, eles estão firmes. Aquilo que o Senhor pregou, eles estão procurando viver. E eu creio que Paulo deve ter se maravilhado com isso. Imagina só, deve ter se maravilhado em ouvir isso. Não que Paulo tivesse esquecido, não, pelo contrário, Paulo denota-se que Paulo, o coração dele estava lá, tanto é que ele se preocupa em enviar Timóteo, aleluia, já que ele estava impedido, aleluia. Muitas vezes há empecilhos, o nosso coração está voltado para um lugar, mas há empecilhos, aleluia, nos impedem muitas vezes, aleluias, glória mas a as nossas orações, elas não são impedidas, ainda que o inimigo, aleluias, tente impedir, uma hora essa barreira cai. Ela cai por terra. Verdade. E Deus entra. Aleluias. Aleluia. Mas o certo é que daí ele resolve escrever, aleluias, essa carta aos Tessalônicos. Glória E a nos Deus. diz assim, aleluias. Eu ia ler a partir do verso 3, mas vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Só a primeira parte desse versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluias. Coisa tremenda. Glória a Deus. O que Aleluia. significa santificação? Aleluias. Me dá uma ideia de quem não possui santidade, mas está em processo de santificação. Aleluias. Jesus, por exemplo, ele não precisa se santificar, ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Agora nós precisamos nos santificar. E aí que denota que santificação, o que significa? É alguém que precisa, que está em processo, que não é santo, mas está em processo de santificação. Porque a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos, aleluias, no capítulo 3 de Romanos, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a ti, O senhor encontrou aí, Jesus. pode ler para nós, versículo 3 de Romanos, aleluias, glória a Deus. 3. Versículo 3 e capítulo 13, versículo 23 e 26. 23 e 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluias, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então requer que nós entramos nesse processo de santificação, de regeneração, porque nós fomos destituídos. Um dia nós fomos destituídos. Então convém que nós entramos nesse processo, e nós estamos nesse processo. E assim Paulo, ele começa a aconselhar, e que conselhos tremendo. Será que ele está aconselhando porque o pessoal não estava bem? Não, para o pessoal se firmar cada vez mais. Isso, e para que a obra de Deus continuasse, né? Continuasse. E a gente vê uma alegria que acontecia com Paulo quando ele sabia que Timóteo estava bem, que as igrejas estavam bem, que as igrejas estavam orando, que as igrejas estavam ungindo. Então havia essa alegria no coração de Paulo, irmão. E nós sabemos o quanto um homem de Deus sofre.
Um homem de Deus, ele passa muitas provações e muita luta. Mas neste momento, quando Paulo, ele sabia do que estava acontecendo nas outras igrejas, Aleluia. que havia alegria, que havia união, que a glória de Deus estava acontecendo, viu uma alegria para a vida de Paulo. E essa alegria vem para as nossas vidas muitas vezes, né, Celso? Aleluias. Glória a Deus. E eu estava dando uma lida que foi tão pouco tempo, tem sido tão corrido nossos dias, e eu dei uma lida, e essa carta aqui, ela foi endereçada para o povo, para aquele povo daquela época, mas ela nos diz respeito ainda, e Aleluia. muito. Ela ainda ecoa, e profundamente. Isso aqui serve para nós, foi escrito Deus. para o povo de Tessalônica, mas ela ainda ecoa, ela ainda chega aos nossos ouvidos muito viva, Glória a muito ti, Deus. viva. Aleluias. E aí que a gente vê como nós devemos nos aproximar de Deus, como nós devemos reconhecer as nossas misérias. O que é isso? É buscar a santificação. Aleluias. Nós não podemos, aleluias, e achar que está tudo bem, que apenas pegar a Bíblia e ir para a igreja, participar das coisas da igreja, do dia a dia da igreja é tudo. Não, é muito mais profundo, é muito mais profundo. É em espírito, são mistérios, e tem que entrar, tem que cavar fundo, tem que se examinar. Aleluias. Nós Glória temos a que Deus. todos os dias nos examinarmos profundamente, senão nós somos um morto vivo. Aleluia. Aleluias. Um Louvado vivo morto. seja Deus. Aleluias. Estamos aí, mas estamos mortos espiritualmente. Aleluia. Nós temos que ir profundo, deixar que o Espírito Santo nos mostre e nós reconhecermos as nossas misérias. Aleluia. Aleluias. O que é mais importante? É não pecar nunca? Ou se arrepender todos os dias? Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos pecar de um jeito ou do outro, nós somos pecadores. Não que isso justifique, então eu posso pecar. Não, nós não podemos pecar, não devemos. Não devemos. Mas nós temos que nos preocupar mais em reconhecer as nossas falhas. Aleluia. A cada dia reconhecermos que falhamos. Aleluias. Não deixar acumular. É como uma casa. Imagina uma casa onde moramos. Nós chegamos, entramos, nós vamos ter que usar a casa. Se nós nunca limparmos essa casa, vai acumular sujeira. Exatamente. E vai chegar um momento que vai ser insuportável entrar na casa, porque nós deixamos acumular sujeira. Vai aparecer, primeira coisa, o odor. Aleluias. Glória Vão a surgir Deus. bactérias, vão surgir fungos, vão surgir insetos. Aleluias. E vai ficar mais difícil para ser limpa. Aleluia. Então, a cada dia nós devemos remover a sujeira. Porque é impossível usar, aleluias, a casa sem não deixar nenhuma sujeira. Nós vamos sujar ela. Vamos sujar. Nós vamos tomar um café e vamos sujar uma xícara, uma colher, enfim, algumas coisas nós vamos sujar. Se nós jogarmos num canto, deixarmos em cima da mesa, no outro dia nós vamos ter que pegar nova xícara, nova colher, novos pires, enfim, nova faca. E vai acumulando. Imagina só quando a gente notar, está uma pilha, não tem lugar mais de coisas sujas, acumuladas, porque não limpamos, porque não removemos aquela sujeira. Glória Se nós a não Deus. pegarmos o lixo da nossa casa e não colocarmos num saco, e não abrirmos a porta e levarmos até uma lixeira, imagina o que vai acontecer. E assim é com a nossa vida espiritual. Aleluias. Aleluia. Assim é com a nossa vida espiritual. Nós temos que cada dia fazer essa limpeza, limpar, nos desfazer das sujeiras, daquilo que não é necessário, daquilo que não presta. Aleluias. Glória Temos que a Deus. remover da nossa vida. Aleluias. Agora, essa semana
irmão Celso, eu estive numa formatura. Tive essa oportunidade por Deus. Daí eu pensei assim para mim, pô, mas o que eu vou fazer nessa formatura? Né? Tem outras coisas para fazer, mas como vem esse convite de um irmão, nós fomos na formatura. Sim. E eu observei algo tão importante. Deus falou comigo naquela formatura. Aleluia. Era o nosso irmão Ézero, um jovem. E quando a gente estava vendo ali aquela juventude cheia de soberba, tanta juventude que estava ali, juventudes que não tinham o Senhor. E quando eu vi o Wesley, que era um jovem da nossa igreja, Deus fez eu sentir que aquele jovem passou todo aquele ano naquela escola, mas ele estava ali com as roupas de um cristão. Aleluia. Estava ali firme, recebeu o canudo ali, né, da formatura, né? Eu vi a alegria daquele rapaz e depois eu pensei assim, meu Deus, nós, os servos do Senhor, quando a gente sair deste mundo e partirmos deste mundo, chegar lá na glória, o Senhor vai dar a coroa de cada pessoa, né? De cada irmão que venceu, de cada irmão que aguentou passar por todo esse processo neste mundo. Assim vai ser com a gente, irmão Celso. Aleluia. E eu pude ver o que aquele rapaz se preparou. Depois eu dei um abraço, ele chorou. Eu chorei com ele. Aleluia. Porque, irmão, um jovem sofre também, irmão Celso. Nós certeza. estamos dentro desta palavra. Ele se manteve na presença de Deus, tranquilo, se manteve ali, fiel na presença de Deus. Ele se manteve ali na presença de Deus, não foi para o mundo, mas permaneceu na presença Aleluia. de Deus ali. E a gente vê quantos jovens, Celso, estão passando por isso, estão fazendo nas suas escolas, sofrendo, passando tantas perseguições, mas eles não desistem de Deus. Então isso é importante na vida da gente, irmão. Não desistir, suportar, aguentar, se manter na presença de Deus. Sempre firme em nome de Jesus. Presbítero, o senhor falava ali que o jovem também sofre. Todo aquele que procura fazer a vontade do Senhor vai ser que nem Paulo, perseguido. Vai ser perseguido, vai ter sofrimento, seja ele criança, jovem, velho, adulto, enfim, seja quem for. Glória a Deus. Lá no condomínio onde nós moramos, tem muitas crianças, saem pelo pátio, passam o dia todo gritando, correndo, dizendo palavrões, é algo terrível. E meus netos, aleluias, eles descem para o pátio de vez em quando, e depois eles ficam assim, olhando, porque é tanto horror. E esses dias, e ele sabe que meus netos são crentes, e esses dias eles pegaram e a minha filha, quando foi entrar no carro com meus netos, eram 6 e pouco da tarde, com esses dias quentes, 6 horas, tem sol ainda, eles ficam até meia-noite passada, às vezes no pátio, correndo, aquelas crianças. E aí eles viram meus netos, e olha só, e disseram, tu é crente? E começaram a zombar e pequenos, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, sabe? Começaram a zombar. E a minha filha me contando que o João Pedro, ele ficou triste com aquilo ali. Eu disse assim, esse é o preço. Esse é o preço de servir o Senhor. Tem um preço. Aleluia. Nós vamos ser zombados, nós vamos ser perseguidos, incompreendidos. Tanta coisa. É o preço. É o preço de seguir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, quando o Senhor falou ali, eu me lembrei, seja jovem, seja criança, seja quem for, começa a seguir ao Senhor, começa a tomar a sua cruz, toma a sua cruz, ele vai começar a sofrer. Mas é um sofrimento, aleluias, que tem um resultado tremendo. Aleluia. Tem um objetivo, aleluias, glória a Deus. Nesse momento, nós vamos estar ouvindo um louvor, aleluia, logo após voltaremos, aleluia, meditando Deus. Um pouco mais nessa palavra. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Aleluia.
te ame, hein? Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nem o olho viu. Estou preocupado, digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder onde ele está. Nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado? Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, tá sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido. Ele veio salvar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado? Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, tá sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido. Ele veio salvar. Ele ressuscitou e vivo está. Ele ressuscitou e vivo está. Obrigado, Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler com os irmãos também, continuar nessa meditação no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14. Aleluias.
Hebreus 12, 14. E nos diz assim, aqui o escritor já escreve a crentes judeus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Olha a importância que tem da santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, que coisa tremenda isso. Como nós estávamos falando, nós limparmos, esvaziar, remover toda a sujeira, ficar puro, aleluias. E não adianta, fez-me lembrar agora a palavra que o pastor pregava ontem à noite, de grandes homens, mulheres que têm louvado a Deus, cantado, levado multidões, mas não têm sido aprovado, porque não obedecem. Aleluia. Aleluias. Fazem tantas coisas, levam multidões. Até o pastor falou que naquele dia dirão, no dia do juízo, mas Senhor, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e o Senhor dirá, não vos conheço. Aleluia. E o porquê? Aleluias. É como não adianta ser superficial. Aleluia. É no interior, é no profundo, é onde Deus conhece. Aleluias. Glória a Deus. Uma serpente, por exemplo, ela é muito bonita, olhando as cores dela. E é uma serpente. Verdade. Aleluias. É muito bonita, ela tem cores. E mais cores, um brilho, chega a ter um brilho. Mas ela é uma serpente. Então não adianta ter uma roupagem. Não adianta. Tem que ser lá dentro, lá no profundo. Seguir a paz com todos e a santificação. Ah, mas tem que andar de uma forma... Não. Tem que ser modesto, simples. E ter um interior, aleluias, limpo. E todos os dias nós temos que procurar nos limpar, nos apresentar a Deus de uma forma, esvaziarmos de nós e que esse brilho, que esse adorno seja do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, irmão Celso, porque a santificação, a obediência, ela nos prepara para a batalha, para a guerra, irmãos. Porque tem momentos, às vezes, que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, nos ataca. E se a gente não tiver preparado, não tiver obediência, não tiver com a presença de Deus do nosso lado, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser derrotados pelo inimigo. Mas em nome que a palavra está dizendo, para nós se santificar, viver na obediência, viver no amor de Cristo, irmão, nós vamos estar preparados no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que eu pude observar, irmão, aleluia, também nessa formatura, a maioria da juventude que estava ali naquela noite, nenhuma era cristã, nenhuma estava bem, mas o nosso jovem, irmão, da nossa igreja, o irmão Wesley, irmão, chorei naquela noite, porque de repente me vem aquele algo, vendo aquele jovem, o que ele não passou naquela escola, sofreu, ele foi perseguido, a juventude que estava ali era soberba, arrogantes, né? Aleluia, uns disseram uns palavrão, mas ele se manteve ali, na presença de Deus, e daí chegou na hora dele ir ali, foi apresentado, tirou a foto, e ali recebeu, né, a vitória do tempo que ele ficou naquela escola, sofreu por toda aquela perseguição, e conseguiu, em nome de Jesus, pegar a sua vitória, em nome de Jesus. É isso que você tem que ter, meu irmão. Olhe bem o que a palavra de Deus fala. Se santifique, busque a Deus, permaneça na fé, não desista, não pense em desistir, não pense em parar, não pense em largar tudo, não tire a tua mão do arado. Se Deus deu algo para ti, vá até o fim, porque é de Deus, irmão, é de Deus. Se santifique em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos verificar quem está conectado conosco. Jovita Vaz, paz, oração e união. Aleluia. Fazia algum tempo que
não ouvimos a irmã Jovita. Everton Mendes, glória a Deus. Diaconisa Isabel Machado, Deus abençoe essa programação. Fábio Alessandro Goulart, a paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos de Viamão. Aleluia. Obrigado, irmão Fábio. Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Peço oração por mim e minha família em todas as áreas. Irmão Leandro, paz, oração e união. Deus abençoe. Areia Norte, 7 de setembro. Grace. É verdade, meu Deus. Aleluias. Para ser cheio, precisamos nos esvaziar, como o pastor Antônio disse. Aleluias. Everton Mendes. Peço oração por Adriana Machado e seu esposo Silvio Carvalho e família. Nosso irmão Moisés Eliel. Aleluias. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A ti também, meu irmão. Rosane dos Santos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Zilá Rodrigues Ocana, paz, oração e união, Guaraí, Rio Grande do Sul. Vera Santos, nossa irmã Vera, sua esposa. Aleluia. Paz, oração e união. Rosane dos Santos, Sapiranga. Adriane Oliveira, paz do Senhor, peço oração por mim e família. Maicon Caferati, glória a Deus, aleluias. André Brizolim, bom dia, excelente a mensagem de vocês. Peço oração por minha vida espiritual e profissional. Na área do trabalho, ando muito atribulado, mas Deus vai te dar vitória, meu irmão. Creia, confie. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Confia, meu irmão. Cava, vai cavando, vai te aproximando da presença do Senhor, que Ele vai te revelar, vai te dar saída, vai confortar teu coração, com certeza. Aleluia. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é um Deus tremendo. Eu estava lembrando, Celso, ontem a esposa do evangelista Elias mandou para nós, né, para todo mundo vir com os uniformes. Glória a Deus, para nós vir tudo com os uniformes ontem, para cantarmos ao Senhor. E quando nós recebemos o convite, aleluia, foi algo tremendo. Eu senti de Deus naquele momento da gente, eu vou colocar o meu terno preto, minha camisa branca, minha gravata e vou ir para, aleluia, vou ir para fazer a obra de Deus. Porque quando a irmã lançou esse convite, irmão, venha todo mundo vestido para nós louvarmos o Senhor, eu senti uma alegria no meu coração, irmão Celso. Senti uma alegria de ver que a irmã estava zelando, que a irmã estava lutando, ela queria fazer o melhor para Deus. Então, o Espírito de Deus abrandou no meu coração. E aí eu disse, não, vou colocar o meu terno preto, a minha camisa de cavaleiro, e vou também glorificar Aleluia. O Rei dos Reis. Glória então, foi algo tremendo. Quando nós estávamos na igreja, nós estávamos louvando a Deus, aleluia, foi algo assim, eu senti de Deus, meu Deus. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus, só porque alguém pediu, a irmã pediu, o irmão pediu. Irmão, nós temos que entender que a obra é do Rei, a obra é de Deus. Se alguém pedir, vamos fazer. Se alguém pedir, irmão Antônio, vem, coloca a sua roupa para nos ajudar, vamos fazer isso, irmão, porque não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. Aleluia. Então eu me senti muito alegre ontem, irmão, de ver a nossa irmã, eu esqueço do nome da irmã. Irmã Isabel. A irmã Isabel. Então, que Deus abençoe a irmã Isabel. Né, irmão? Que a irmã Isabel é uma pessoa que batalha, se esforça muito. Então, ontem, quando a senhora lançou ali, dizendo para todo mundo vir com os seus uniformes, aleluia, eu senti o toque de Deus, irmão, no convite, aleluia, eu senti o toque de Deus quando a senhora falou, porque era para Deus, e foi realmente para Deus, porque a glória de Deus estava naquele lugar, né, irmão Celso? Aleluia, e isso une a igreja, demonstra uma unidade, e nós temos, principalmente nessas últimas horas, estar unidos, e aqueles louvores ali, teve um louvor ali, eu acho que foi o último, que o grande coral louvou. Aleluia. Eu senti a glória de Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. Eu vi gente sendo renovada, gente chorando, derramando lágrimas. Era um fortalecimento, era uma mensagem, não era apenas um louvor. Eu via naquele hino uma mensagem,
aleluia, de conforto, de confiança. Aleluia, Coisa, né? que De coisa, conforto, de confiança. Era uma fortaleza. Era como se Deus... Era não. Deus falando. Vai nessa tua força. Nós vamos vencer. Aleluias. Louvado Tu vai seja vencer. Deus. Aleluias. Que coisa tremenda, né? Não desista. Te põe em pé. Deus mostrava, derramava da graça dele, do Aleluia. Espírito dele, nos movia, nos capacitava, nos enchia, nos encorajava. Aleluias. E que coisa boa. Agora imagina se nós ficamos em casa. Glória a Deus. Imagina se nós não obedecemos, se nós não nos envolvemos. Nós temos que estar envolvidos, nós temos que estar em movimento, nós temos que estar presente, nós temos que fazer um esforço. É dali que Deus ordena a bênção, é ali que nós vamos receber a graça de Deus, o perdão de Deus, a fortaleza de Deus, é ali que Ele vai falar conosco. Não que Deus não fale em casa, em outro lugar. Agora, se nós tivermos condição de estar reunidos e não formos, nós estamos em desobediência. Estamos desobedecendo. Estamos sendo soberbos. Aleluia. Estamos sendo soberbos. E aí entra dentro dessa palavra. O que é santidade? É ser manso, é ser humilde, é tanta coisa. Isso que nos faz entrar nesse processo de santidade. É uma obediência. Ah, mas é muito apertado esse caminho. É estreito. Glória É estreito a Deus. mesmo. É bem estreitinho. Aleluia. Ah, mas não tem jeito. Bom, Deus chama. E Deus tem chamado e tem nos ordenado e tem nos falado que não é de qualquer jeito. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Louvado seja Nós temos Deus. que renunciar, nós temos que viver. A nossa eternidade não vai ser aqui, não é aqui. Nós não somos eternos aqui. A nossa eternidade está com Deus. Tem a outra eternidade, que eu creio que ninguém quer provar dela. Mas tem que fazer alguma coisa, e é nesses dias, é enquanto estamos aqui na face da terra. É enquanto é dia, enquanto se pode achar, enquanto a porta está aberta, enquanto as igrejas estão abertas, enquanto está sendo anunciada esta palavra, que para muitos é loucura, é perda de tempo, como os jovens lá na formatura, como as crianças no pátio. Há os zombadores, aqueles que não querem nada, que não entenderam, que estão distantes. Mas graças a Deus que tem esses que estão no processo de santificação, Glória no processo, no caminho estreito, estão entrando nesse caminho estreito. Aleluias. Aleluia. E graças a Deus nós estamos aqui nesta manhã para advertir, como Paulo fez para o povo de Tessalônica, advertindo. Aleluias. Parecia que não era necessário, mas sempre é necessário que venha a palavra de exortação, a lembrança que nós precisamos santificar as nossas vidas. Glória a Deus. A santificação é algo tão tremendo, irmão Celso. A santificação nos faz obedecer, a santificação nos faz respeitar, a santificação nos dá vontade e prazer de fazer a obra de Deus. Irmão, a santificação nos traz prazer em fazer a obra de Deus, em trabalhar na obra de Deus. Porque se não haver a santificação, parece que tudo esfria, tudo para. Então nós não podemos parar, irmão. Se santifique em nome de Jesus. Eu queria só ler um versículo, Hebreus 5:9, que diz assim: sendo ele consumado, venham a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Irmão, como é bom obedecer a Deus. Obedecer a Deus, irmãos. Aleluia, é algo tão tremendo. Aleluia. O nosso inimigo, ele odeia, irmão, a gente, porque nós obedecemos a Cristo. O nosso inimigo, ele vai sempre tentar nos tirar da presença de Deus, porque ele não quer ver obediência. Ele não quer ver nada ajeitado. Ele quer ver tudo uma bagunça. Mas não viemos nós fazer a vontade do inimigo, mas fazer a vontade de Deus.
obedecer a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Você talvez está em casa desanimado. Você talvez está doente, enfermo. Se alegra. Aleluia. Levanta a tua mão. Glorifica o Senhor. Aleluia. Porque Deus, irmão, quando a gente glorifica, Ele se levanta. Aleluia. Para nos ajudar, para nos abençoar, irmão. Irmão, teve dias, eu fui assim. Teve vezes que eu reclamava do sol, reclamava do calor, reclamava do mínimo, tudo eu reclamava. Mas Deus, aleluia, me ensinou, irmão. Deus me ensinou como eu deveria, aleluia, agradá-lo, aleluia, alegrar a sua vontade. Então eu comecei a entender, irmão, que o sol é feito por Deus, o frio é feito por Deus, as coisas são feitas por Deus. Nada vai acontecer com você, nem comigo, irmão, sem, aleluia, a autoridade de Deus. Sem Deus, se Deus não permitir, não vai acontecer. Se Deus permitir, vai acontecer e nós temos que dar glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluias, eu quero fazer menção de mais alguns irmãos que aqui se encontram também. Aleluias, o nosso evangelista, o nosso copastor, paz, oração e união. Glória a Deus. Área de Viamão, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, a Grace. Glória a Deus, é verdade, isso entra na palavra do pastor também, a obediência. Aleluia. Jorge Barcelos, paz, oração e união. Franciane Ribeiro, paz do Senhor, que Deus abençoe sempre a vida dos nossos irmãos. Aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a obediência realmente é algo tremendo. Essa palavra que o presbítero acabaram de ler foi o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. Verdade. Um alto preço. E nós não damos muitas vezes valor. Desvalorizamos algo precioso. Desperdiçamos. Que coisa tremenda, né? Aleluia. Não damos ouvidos. Aleluias. Mas graças a Deus, que Deus tem nos chamado, tem aberto o nosso entendimento, nós temos conseguido entender e temos que procurar a cada dia entender esse plano, esse propósito de Deus. Aleluia. O presbítero falava que ele reclamava, tudo tem um propósito, Deus tem propósito em todas as coisas, Ele quer nos ensinar. Muitas vezes nós passamos pelo vale, passamos por momentos difíceis, mas se nós entendermos, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Aleluia. Ele quer nos ensinar a ser manso, Ele quer nos chamar a atenção. Muitas vezes é a forma que Deus tem para nós poder ouvi-lo. Que coisa tremenda, é como um pai e uma mãe. Muitas vezes o pai grita, chama, a mãe sai na porta, chama o filho dá a impressão que não está ouvindo e não quer ouvir porque ele está tão envolvido naquilo que ele está fazendo, naquela arte, naquele brinquedo, naquele envolvimento, talvez com outras crianças, enfim, aleluias, que ele não consegue ouvir a voz dos pais. Está na hora do jantar, está na hora do banho, está na hora disso, está na hora daquilo, mas a criança está tão absorvida por aquilo que está fazendo que ela não consegue ouvir. E muitas vezes a mãe tem que ir até lá e pegar pela mão, às vezes com uma vara na mão, e aí a criança acha que aquilo é ruim. É quando Deus começa a tratar conosco de alguma forma, nós achamos que é ruim e reclamamos. Não sabemos nós que é o trabalhar de Deus, que é a forma que Deus conseguiu, aleluias, Aleluia. de nos alcançar. Louvado seja Deus. Deus tem seus propósitos, tudo tem um propósito. Aleluias, eu estou olhando ali para o relógio e vejo que o nosso tempo se foi, aleluias. Mas eu agradeço a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui nesse início de ano e que possamos, aleluias, estar aqui sempre que Deus permitir, sempre que Deus nos chamar, que nós possamos estar dispostos, disponível, nós possamos estar à disposição do nosso Deus, Louvado dos nossos seja líderes. Aleluia. Aleluias, que nós possamos obedecer, que nós possamos entrar, estar dentro desse processo de santificação, que nós venhamos nessa manhã meditar um pouco mais. O senhor, irmão, irmã que está em casa, meditem um pouco mais, aleluias, meditem, abram as suas Bíblias
e procurem ler um pouco mais, que o Espírito Santo irá revelar coisas mais profundas, como devemos santificar as nossas vidas, como devemos entrar por esse caminho, o que devemos mudar, o que devemos tirar, o que devemos remover da nossa vida. Aleluias, Aleluia. para que possamos alcançar essa santidade. Aquilo Glória que está a Deus. atrapalhando, aquilo que está cheirando mal, aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. As suas considerações finais, meu irmão, meu Glória meu companheiro. A Deus. Louvado seja Deus, seu cumprimento, né? Deixa uma paz de Cristo a todos os irmãos do lar, famílias, né? Os nossos irmãos de Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Deus abençoe os irmãos. A gente está sempre aí, ligue para a gente se precisarem, né, de ajuda, né? Se estiver atendendo uma família, de repente tem poucas pessoas, ligue para a gente, que a gente está aí para fazer a obra de Deus. Eu agradeço a Deus por esta manhã, por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com meu companheiro irmão Celso. Amém? Agradeço de coração e que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais uma irmã aqui, glória a Deus, irmã Zenilda Pinto Marques. Glória ao nosso Deus, amém, maravilhoso. Nós estaremos agora orando, aleluias, e eu agradeço a Deus, primeiramente, a todos os irmãos que estiveram conosco nessa programação, a todos aqueles que ouvirão ainda essa programação. Que Deus abençoe, que essa palavra ela possa trabalhar nos nossos corações. Não só nos vossos corações, mas nos nossos corações. Com certeza vai trabalhar. Aleluias. Então vamos estar orando para que Deus continue nos guardando nesse ano que se inicia. Temos longos meses ainda pela frente e queremos estar aqui, se Deus quiser. Aleluias, toda vez que Deus nos chamar. Altíssimo Deus e Pai, graças te damos por tudo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, abençoa o nosso irmão ali da técnica, o irmão Christian. Abençoa, Senhor, com toda a bênção do alto, Senhor, meu Deus. Guarda a nossa saída, a nossa chegada, Senhor. Agora e sempre, Pai querido. Opera nesta manhã, Senhor, neste dia. Que seja uma bênção, meu Deus. Livra-os de todo mal, de todos os perigos, Senhor. Opera, Senhor, meu Deus, na saúde, nas finanças, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vencer, vencer, vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou,